A sexta-feira chegou e hoje é dia de bate-papo com o professor e advogado Paulo Bacelar sobre assuntos da área da Previdência Social. E nessa pauta, a pensão por morte, que é um direito garantido a cônjuges e a filhos de segurados da Previdência Social. O benefício pode ser requerido, mas quando há autoria de crime envolvendo os herdeiros da pensão, a legislação pode barrar o benefício. Um caso nessa área ganha repercussão no Brasil, como conta agora o repórter Sátrio Salles. Um caso de pedido de pensão ao INSS ganha repercussão nacional, não por eventual direito ao benefício com base nas regras da Previdência Social, mas sim pelo seu contexto, que envolve um requerimento encaminhado ao Instituto Nacional do Seguro Social, uma mulher presa na cidade de Chapecó, no estado de Santa Catarina, por matar o marido e esconder o corpo dentro de um freezer, pediu ao INSS para receber a pensão pela morte de Valdemir Rockler. O que chama a atenção neste caso é que a mulher, a pedagoga Cláudia Fernanda Tavares, de 43 anos, foi presa no dia 21 de novembro de 2022, no município de Lacerdópolis, em Santa Catarina, por ter confessado o assassinato do marido. 6 meses e meio depois do crime, a professora solicitou ao INSS a liberação da pensão por morte. Segundo uma reportagem do jornal O Globo, destaca que nos documentos anexados ao processo, Cláudia ingressou com o requerimento em 6 de junho de 2023, solicitando o benefício no valor de um salário mínimo sob a alegação de ser viúva e única dependente habilitada à pensão por morte. O pedido de benefício foi negado, mas no caso de autoria de crime, para quem solicita o benefício ao INSS, há um recado: recorrer ao INSS para obter este tipo de benefício, ocultando que foi a autora do homicídio do segurado, pode configurar crimes como estelionato previdenciário e falsidade ideológica. A pena por estelionato, neste caso, poderia chegar a 5 anos de prisão, além de multa, pela Lei de número 8.213, de 91. O dependente perde o direito à pensão se for condenado por matar o segurado. Com informações da área previdenciária, Sátiro Salles. A decisão, professor advogado Paulo Bacelar, da negativa a esse pedido de pensão por morte, nesse caso que envolve diretamente uma pessoa envolvida em um crime de morte, de assassinato, era esperada? É normal essa decisão com rejeição ao pedido de pensão? Bom dia, professor Paulo Bacelar. Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luziano. Bom dia a todos os ouvintes. Luziano, é uma questão aí bem peculiar, mas que houve uma alteração na lei de benefícios, a lei 8.213 de 91, após a medida provisória 664 em 2014. Olha só. Só houve essa mudança na lei, isso aí valendo para a via administrativa, que o condenado por homicídio doloso, aquele que é culpado pelo homicídio, pela morte do segurado, né, não deve ter direito à pensão por morte. Você faz uma observação, professor Paulo Bacelar, depois da condenação. Condenado em trânsito em julgado. Agora sim, isso foi devido a... Qual é a motivação dessa alteração, né? É um crime que todos conhecem, que é o crime da Suzane Richthofen, que ela recebia pensão dos pais, onde ela foi acusada e condenada depois por ter cometido o crime, né, ajudado a cometer o crime dos pais, e ela recebia pensão por morte, para você ter uma ideia. Então o INSS, depois dessa alteração, ainda suspendeu o benefício dela por uma questão que foi até anterior à mudança. Olha só o que aconteceu. Depois da mudança já tinha acontecido o assassinato dos pais dela, e o INSS ainda conseguiu cessar a pensão que ela já recebia, ou seja, uma lei posterior, né, ao ocorrido. E então isso, dessa medida provisória 664, houve a transformação em lei, na lei 13.135 de julho de 2015, alterando a lei 8.213 de 91,
para não ter direito, né, para deixar de ter direito à pensão por morte aquele que é responsável pela morte do segurado. E, professor Paulo Bacelar, no caso do pagamento antes da condenação, quando esse benefício é instituído, quem o recebe terá que devolver após uma eventual condenação pelo crime? Com certeza, a Procuradoria ela entra com pedido de execução dessa dívida, né? Onde houve uma concessão indevida do benefício para aquele dependente que solicitou a pensão. Agora, um detalhe, Zenô, o INSS tem negado os pedidos antes do trânsito em julgado, através das suas normativas internas, ele tem negado o benefício e, geralmente, né, nesse caso, por exemplo, houve a negativa do INSS e teve que ter uma decisão judicial aí, mantendo a decisão do INSS até nesse caso. Nós vamos continuar falando sobre esses assuntos da área da Previdência Social com o professor Paulo Bacelar, porque tem um recado aqui para os pensionistas e segurados da Previdência Social que geralmente são alvos de golpes. A informação chega agora com a repórter Raquel Tavares sobre os golpes contra beneficiários da Previdência Social. Tem mais um cheiro de golpe contra beneficiários da Previdência Social. Você já deve ter ouvido falar da Central 135, canal oficial de atendimento telefônico do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, que funciona de segunda a sábado, de 7 horas às 22 horas. É por meio dessa central que os segurados agendam serviços, tiram dúvidas e recebem orientações sobre benefícios. Mas atenção, os atendentes do 135 nunca ligam para os beneficiários. E é justamente aí que mora o perigo. Pois é, criminosos têm se passado por servidores do INSS usando o número 135 como isca para aplicar golpes. Se você receber uma ligação pedindo dados pessoais, alegando que há valores disponíveis para saque ou solicitando uma prova de vida urgente, desligue na hora. Nenhum procedimento do INSS exige esse tipo de contato ativo por telefone. O alerta é permanente. Esses golpes têm se tornado cada vez mais sofisticados, aproveitando-se da confiança que o número 135 transmite. Por isso, fique alerta. O INSS não liga para pedir CPF, senha, número do benefício ou qualquer dado bancário. Em caso de dúvida, procure diretamente um canal oficial do INSS. A prevenção começa com a informação. Compartilhe esse alerta com quem mais precisa. Com informações da área previdenciária, Raquel Tavares. São alertas diários, professor Paulo Bacelar, recados que precisam ser reafirmados para os beneficiários da Previdência Social não caírem em golpe, porque os espertalhões sempre estão de plantão buscando uma oportunidade, principalmente no mundo virtual, para aplicar golpe e se dar bem. Zeno, e tem também vários casos, inclusive no nosso escritório já aconteceu, todo dia acontece praticamente, de algum cliente que liga para dizer que recebeu uma ligação do nosso escritório, alegando ter ganho a causa, que precisa pagar uma taxa para liberação do alvará para ele receber um atrasado. Ele diz aí que é um atrasado de 100 mil e pede uma conta aí de 3 mil reais, a pessoa acha que é pouco para poder receber 100, né? Acaba acreditando e acaba se endividando mais ainda. Às vezes o processo nem começou ainda a tramitar e ele já acha que já tem esse atrasado para receber e acaba acreditando e chamando a família para juntar e se juntar e pagar, né? Então o cliente às vezes que é pobre, que está esperando um benefício para resolver sua situação e aí acaba se endividando mais ainda por conta desses golpes, né? Então fica aí um alerta para todos. Às vezes aparece o nome da pessoa no número, um número que não é do escritório, daquele advogado, até aparece a foto também, muitas vezes o vídeo, ou então um áudio com a voz do advogado, muitas vezes acontece isso. Então é um alerta para todos os segurados que têm processo na justiça, ou até mesmo no INSS, de olhar o número que está sendo recebido. Qualquer dúvida, liga para aquele número que você tem do escritório, que você conhece, fala diretamente com o advogado, pede para fazer um vídeo, uma videochamada, para poder não cair nesses golpes, porque geralmente
o advogado ele vai ligar para dar uma boa notícia, né? Que ela vai receber um pagamento e não que ela tem que pagar. Professor Paulo Bacelar, e nesse caso os beneficiários da Previdência Social devem ficar atentos mesmo para não cair nesses golpes, embora nós tenhamos as ferramentas tecnológicas que são usadas para manipular imagens e vozes. Por exemplo, você está sempre presente em entrevistas e especialmente aqui nas emissoras que retransmitem o Jornal Alerta Geral, e a coisa mais fácil é pegar uma voz sua e adaptá-la para alguém de má fé aplicar um golpe. É verdade isso. Então fica atento, liga para a pessoa, né, faz uma videochamada, não deposita dinheiro em conta. Às vezes o Pix, ele manda um Pix, que ele vai olhar o Pix, não é o nome do advogado, é o nome de outra pessoa. Então fica atento a isso, porque não é só gente humilde que cai, não. Gente esclarecida, gente com nível social elevado também cai nesses golpes também. Então é uma coisa que cega realmente a pessoa quando ela tem aí um dinheiro para receber. E se você tem dúvida na área da Previdência Social, pode mandar o seu recado para o Jornal Alerta Geral. Aos sábados, a partir das 7 horas da manhã, temos o especial Caminhos da Aposentadoria, respondendo perguntas, tirando dúvida e orientando a você que tem questionamentos sobre os benefícios pagos pelo INSS. Neste sábado tem resposta para muitos ouvintes. Resposta para Rogéria Martins em Calcaia, Germano Alencar em Pindoretama, Matheus Souza em Fortim, Carla Martins em Sobral, Mel Vieira em Fortaleza, Rosa Souza em Crateús, Socorro Alves em Quixeramobim, Samuel Feitosa em Fortaleza e também para o Marcelo Pinto em Calcaia. Daqui a pouco tem informações sobre os bastidores da política, informações que mexem com o seu cotidiano. E anote aí, sábado, a partir das 7 horas da manhã, é dia de Jornal Alerta Geral especial Caminhos da Aposentadoria, com a participação do professor e advogado Paulo Bacelar.